As tensões só pioram na região do Sahel, lá na África, principalmente naqueles redutos de grandes tensões políticas, recentemente manchadas por golpes militares, como Burkina Faso, Mali, Níger, e agora temos ali figuras importantes como a Nigéria, que vem exercendo uma grande política dentro da Comunidade ou União Econômica Africana, conhecida como CEDEAO, vem realizando muitas narrativas junto com outras nações e também apoiada pelo Ocidente, em figuras como Estados Unidos, França e Alemanha. As tensões que antes estavam sendo mais cautelosas por conta das didáticas, vamos dizer assim, das autoridades em suas narrativas, em suas colocações, em reuniões, em pautas, em gabinetes. Lembram que até a CEDEAO havia dado um prazo para o Níger restaurar o poder do presidente que foi deposto, Bazoum, Mohamed Bazoum, até 8 de agosto, num domingo. No entanto, isso é claro que não foi acatado. E haveria uma certa imposição de forças militares, forças armadas organizadas pela União Africana e também União Econômica Africana, mas isso não foi realizado, isso não foi colocado em prática. Então, muitos analistas, inclusive eu trouxe aqui para vocês o que eu achava disso tudo, que poderia realmente não se escalar a ponto de uma guerra por conta das tensões que estavam mais controladas, mesmo essa promessa de intervenção não ter sido corrigida por parte da CEDEAO, mas que a possibilidade de uma guerra seriam mais reduzidas. No entanto, neste momento, tudo mudou e eu vou explicar com detalhes o porquê disso. Mas antes, peço a você para se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, curtir o vídeo, compartilhar com amigos, porque isso vai ajudar em muito nosso perfil, nosso canal aqui no YouTube, que vem crescendo pouco a pouco, diariamente aqui na plataforma. Então, vamos contar um pequeno detalhe sobre a passagem do presidente Bazoum no Níger. Ele foi eleito em 2021 por uma eleição ali muito bem instaurada no Níger, só que em 26 de julho do mês passado, houve um movimento dentro do gabinete presidencial exercido ali por militares, próprio gabinete presidencial de Bazoum. Então houve um golpe e destituiu o presidente. O presidente ele foi preso e a partir disso muitas ameaças até mesmo do Ocidente, da França, queria realizar algumas sanções, ameaças para soltar o presidente Bazoum, caso contrário haveria uma escalada diplomática, política, até militar na região. Mas, até o momento, nada foi feito. Por que disso? Você observa que o ex-primeiro-ministro da economia, Mohamed Zein, que era o ministro, na verdade, da economia de Bazoum, ele foi declarado primeiro-ministro. E a junta militar ali do Níger ficou por conta de um general que ele é considerado linha dura ali entre os militares do Níger. Neste parâmetro, nesse perfil, conseguimos destacar algumas situações em que, apesar de haver uma junta militar controlando o Níger, você também tem um civil que está por trás ali de todo o processo de entendimento político, econômico e também militar. Mas é claro que ele não demonstra ser o líder ali, né? Ele não demonstra ser o chefe do país, mas sim os militares. As nações vizinhas do Níger,
como Burkina Faso, Mali, eles desempenharam um papel muito importante de apoio ao Níger. Não foi à toa que Burkina Faso, Mali e o Níger, eles se posicionaram, é claro, contra a intervenção estrangeira, que foi uma decisão por parte da União Econômica Africana, CEDEAO, ou Comunidade Econômica, composta por 15 países. Entre eles, é claro, Burkina Faso, Mali e Níger. No entanto, essas três figuras, essas três nações, elas foram obviamente suspensas por conta desses golpes nos últimos anos e também nesse último golpe realizado no Níger. Então, elas não têm mais nenhuma participação nos processos de decisão da União, da Comunidade Econômica Africana, e tampouco em algumas questões dentro da União Africana. Tem essa certa diferença, e a União Africana, ela já engloba todas as nações do continente africano, 55 nações, mas, segundo informes de jornalistas da Reuters, essas três nações perderam em muito mecanismos de decisão e mecanismos de diálogo dentro da União Africana, composta por 55 nações. Então vejam só, por conta desta ameaça de intervenção estrangeira, você tem, imagina só você ter uma guerra africana na faixa do Sahel, nações extremamente importantes para também a estabilidade e a economia do continente africano. A faixa do Sahel, ela tem povos extremamente que já passaram por situações muito caóticas, por muitas dificuldades e vem passando ainda. Tem ali muitas questões políticas, econômicas, absolutamente em ruínas. E se você implica em mais guerra para esses povos, mais você vai trazer eles para uma desgraça infinita, ou melhor, num ciclo infinito, num looping, em que não haverá nenhuma tratativa que solucione um problema não somente emergente ou a longo prazo. Se você traz esses indivíduos para uma guerra, você precisa de muito tempo para trazê-los, ou melhor, para levá-los para uma situação mais segura. Não somente questão de segurança, mas também social, política e econômica. Então, o aumento dessas tensões está muito relacionado com as decisões da CEDEAO e também da União Africana de intervenção militar com prontidão dos exércitos dessas nações, dessas 12 nações que fazem parte da CEDEAO, que estão do lado ali do Níger. Quem que está liderando praticamente a CEDEAO? Costa do Marfim e, propriamente dito ali, a Nigéria. Fica do lado, porção fronteira sul do Níger, a Nigéria. A Nigéria, deste montante, é a que tem o maior contingente militar, aproximadamente 220 a 223 mil militares. Não estamos observando uma simples nação que, claro, tem um efetivo de uma média de 300 a 250 contingente militar abaixo do Brasil, mas exerce uma grande influência militar na região e política, principalmente aqui com a comunidade econômica africana. E vejam só, quando a intervenção militar e a prontidão de seus exércitos foram colocados na mesa, houve muitas discordâncias ali entre as partes, mas se chegou a um consenso. Realmente, deve haver, sim, uma mobilização interessante para pressionar, pelo menos, de forma não física militar, mas diplomaticamente, de forma dissuasiva,
tomada de decisão mais correta por parte do Níger e retomar o presidente, ou pelo menos, se não ficar viável isso, soltá-lo e levá-lo para uma outra nação, pode ser Níger, Chad ou outra que não esteja aliada com o Níger, e também protocolar uma nova eleição no país. É claro que a comunidade estrangeira, a comunidade do Ocidente não quer isso, quer novamente Bazoum de volta ao poder. E eu vou falar algumas questões que levam as nações do Ocidente a querer isso. E os motivos dentro do país Níger para essa tomada de decisão e essa ânsia do Ocidente em fomentar a CEDEAO com informações e também com apoio para uma intervenção militar. Então, essa prontidão dos exércitos das nações do CEDEAO levaram a uma tensão crescente que a qualquer momento pode haver, sem dúvida alguma, o início de uma hostilidade a nível militar nas fronteiras do Níger, Burkina Faso. Por quê? A Nigéria, ela tem uma grande concentração de contingente e não é claro que não é uma fronteira com a Burkina Faso, mas a Nigéria tem grandes capacidades de intervenção por terra e ar até a região de Burkina Faso. Não é à toa que as nações, esses exércitos dessas três nações, Burkina Faso, Mali e Níger, decretaram um bloqueio do espaço aéreo e, claro, fronteiriço também e terrestre, e colocaram seus homens, seus militares em alerta máximo. Não foi à toa. E vejam só que interessante. Um segundo elemento, um segundo país, também tem uma força política muito bem aceita pela comunidade internacional e também dentro da comunidade africana, a Costa do Marfim, que fica logo bem próximo também da Nigéria, de Burkina Faso e do Níger. Apoiou intervenção militar por parte do bloco econômico da CEDEAO e também da União Africana e mobilizou para a frente ali da fronteira com o Níger entre 850 a 1.100 militares. Mas qual que é o efetivo militar da Costa do Marfim? Está em torno de 25 mil militares. Somando, se formos somar ou comparar os exércitos dessas três nações que estão contra, que promoveram golpes militares, estão contra a CEDEAO, não chega nem próximo da Nigéria. Então, essas nações que estão contra os golpes militares têm muita vantagem, ampla vantagem, e até porque possuem auxílio e apoio do Ocidente, não somente político, mas provavelmente a partir de agora, militarmente. E isso pode ser um grande problema, principalmente para uma grande figura que está crescendo ali de forma muito rápida, a influência muito rápida da Rússia. E essas forças, por exemplo, do Ocidente, como Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, possuem tropas na região ali do Sahel? É claro que possuem. Já conversamos aqui em vídeos anteriores, explicamos muito brevemente. Os Estados Unidos possuem, só no Níger, 2 bases aéreas, que também são bases ali terrestres, que se comportam como pontes para operações contra agentes ou insurgentes terroristas na região do Sahel. Tem drones de vigilância, drones de ataque, que desempenham funções de identificação, coleta de informação, acompanhamento e também intervenção quando necessário. É claro que
temos poucas notícias sobre intervenção dos drones americanos, operações americanas na região, até porque as operações elas são mais enxutas, diferente, por exemplo, no Iraque, na Síria, é diferente a região da África. Mas, para um ambiente instável, é um ambiente perfeito para o crescimento de terroristas. E assim os Estados Unidos têm 2 bases e tem ao menos 1.000 tropas militares, entre outras também em relação a contratados ou empreiteiros que os americanos gostam de chamar, para não falar mercenários, também agentes diplomáticos que trabalham na região. No Níger, você também observa a base francesa muito forte na região, com mais de 1.500 homens, que provavelmente a partir de agora vai receber novos equipamentos e novos militares. Será que isso vai ser aceito pelo governo, pela junta militar do Níger, que bloqueou o espaço aéreo do país? É uma pergunta a ser feita, mas não temos resposta. Porque recentemente houve uma entrada de uma aeronave militar pela região leste do Níger, sem autorização, mas depois essa aeronave, a nação ela falou que tinha sim autorização para adentrar no espaço aéreo, enfim, foi uma confusão toda. A gente fica indagando, será possível que a França ou outra nação que vai enviar tropas ou equipamentos ou utensílios, recursos para suas unidades, seus ativos dentro do Níger, vai conseguir passar pelo espaço aéreo? É uma pergunta a ser feita. E também a Itália, que possui ali em torno de 250 pessoas ou militares na região para prestar o seu apoio ao país, quando tinha aqueles contratos militares com o presidente Bazoum. Então, são unidades que podem fomentar, sim, apoio, sem dúvida alguma, à União Econômica, CDAO, mas aí seria uma intervenção direta do Ocidente, França, Itália e Estados Unidos. Aí você já não percebe mais uma implicação de uma disputa entre povos africanos, mas sim com uma intervenção clara. O que poderia, é claro, ficarmos aqui, deixarmos registrado, é que as tropas ocidentais dentro do Níger podem ser reforçadas para proteger suas instalações. E isso tudo bem. Agora, atuar e prepará-las para uma atuação contra a junta militar, mesmo tendo suas particularidades de golpe ou não cabe às tropas, às nações do Ocidente decidir o futuro da África. Quer prestar um apoio? Pode prestar um apoio e vai usar ali, por exemplo, a Nigéria, né, para fazer operações e também uma guerra de procuração dentro do Níger, como está ocorrendo hoje com a Ucrânia. Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos promovem uma guerra de procuração na região. É uma situação bem delicada, que seria muito ruim intervenção estrangeira do Ocidente em se intrometer em questões do povo africano, mesmo que isso tenha sido originado de um golpe militar. E a junta militar do Níger, ela deu um prazo para a Nigéria, perdão, deu um prazo para a França retirar todos os seus ativos, seus militares, deu um prazo de 30 dias. Mas até o momento isso não está ocorrendo. Pelo contrário, recebi informações de amigos dentro da legião estrangeira que me informou que desde domingo vem realizando o empacotamento de armamentos, já estavam preparando blindados para serem enviados para o Níger,
Isso mesmo, para o Níger. Aí vem a pergunta novamente. Será que, por exemplo, a França vai conseguir entrar no espaço aéreo do Níger? É uma pergunta a ser feita. Como que vai ficar essas tropas? Como vão ficar essas tropas? Como vão ficar esses recursos militares? Vão até a Nigéria e da Nigéria até, de forma por via terrestre, até essas bases, ou do Chad até essas bases? Não tem explicação. Não sabemos o desfecho disso tudo, que pode resultar, sim ou não, em uma tragédia, numa intervenção no espaço aéreo do Níger. Aí o Níger, ele estaria em sua plena razão ou direito de abater uma aeronave, principalmente de uma nação com uma potência nuclear, com uma visibilidade internacional? É uma situação bem delicada. E muito provavelmente as tropas legionárias francesas, que é um ramo, a elite, um ramo da elite ali, do exército francês, tem tudo para embarcar melhor, na quarta-feira que vem, para a região do Sahel, na África. Mas por que o Ocidente quer tanto essa região do Sahel, essa região da África? Detalhamos em vídeos passados essa importância que a África ela possui para a Europa e para os Estados Unidos. Hoje, a China ela detém uma grande parcela, sim, do monopólio econômico e político na região, não somente do Sahel, mas em toda a África, e também a Rússia. Inclusive, durante votação na ONU para punir, ou melhor, para ser contra essa intervenção, ser contra essa guerra da Rússia na Ucrânia, houve muitas dezenas de abstenções, de votos e abstenções e outros votos que não foram realizados dos países da África. Isso demonstra uma certa simpatia e aproximação dos africanos com a Rússia. E vejam só o Níger, ele fornece 15% da reserva de urânio para a França. A partir desse apoio da França para uma intervenção militar por parte da CEDEAO, o Níger ele encerrou todos os contratos militares com a França. Isso significa que, além do espaço aéreo estar fechado, não pode receber ativos militares da França. E 15% de urânio, da reserva de urânio da França, vem do Níger. Esta é a preocupação clara da França. Fora as pedras preciosas, minerais, mão de obra. E eu pergunto, novamente, haverá ou não uma intervenção por parte da França, Estados Unidos, Alemanha e Itália? Há um interesse em jogo. Há muitas coisas em jogo que pode decidir o futuro de toda a África na região do Sahel. E uma guerra na região realmente pode ser muito caótica para essas nações envolvidas. E é bom lembrar que a Rússia, ela utiliza aquele sentimento africano de ainda ser um elemento exploratório dos europeus. Mão de obra, minerais, muitas questões sobre discriminação. Temos ainda muitas autoridades e empresas que saem da Europa, vão até a região da África e também realizam exploração de mão de obra, de produtos. Ainda eles têm esse sentimento. E o que a Rússia fez? Ela usou esse sentimento de que não pode mais pertencer a um processo colonialista, de um processo exploratório que vem destruindo toda a cultura e vem destruindo os povos africanos que não conseguem evoluir. Porque essas autoridades, essas nações europeias, americana, elas pagam por esta exploração diretamente para os grandes senhores.
E esse dinheiro não chega até as mãos do povo africano tão sofrido, povo africano desolado, o povo africano que precisa sim de muita atenção e que precisa de uma nova direção para tudo, seja a questão social, a questão econômica, a questão política. Porque eles precisam o quê? Decidir o futuro deles. Se eles querem um apego X ou um apego Y. Se ele não quer, a sociedade africana, ela não quer nenhum apoio de ambas as partes. Então ela decide o que ela quer. Então por isso que é importante esses debates. Mas é claro que um golpe realmente não é a melhor forma a sair dessa situação exploratória. E muitos já falam, foi uma declaração de independência. Não foi uma declaração de independência. Independência é uma coisa, golpe é outra. E qual que é o efetivo? Claro que eu já disse, o efetivo do Níger. O efetivo do Níger, de 33 mil militares, muito abaixo da potência do CDAO. Só Burkina Faso possui 30 mil. E o Mali, 7 mil ou 10 mil militares nos últimos relatórios. É bem pouco. Fora que o bloco CDAO vai receber apoio do Ocidente e principalmente militar. É claro que a Rússia, a tendência é auxiliar esses países. Vai haver ali realmente uma guerra de procuração, se realmente eclodir. Recentemente, Antony Blinken, o secretário de Estado americano, ele anunciou apoio incondicional para a Nigéria, para o bloco CDAO, desempenhar uma intervenção. Você já conhece que os americanos gostam de guerra. É no momento de crise que eles mais lucram. Isso sem dúvida alguma. E quais as nações que apoiam o Níger? São algumas ali na região do Sahel. Podemos citar Mali, claro, Burkina Faso, a Guiné, Argélia, Líbia e o Chad. São nações estratégicas também que englobam ali o Níger, deixa ele encurralado, só que de forma positiva. Que essas nações podem fomentar contingente militar e, de alguma forma, proteger os interesses do Níger. Então, o risco de guerra é muito alto. E qualquer minuto e movimento errado, cálculo errado, uma guerra na África pode eclodir. Qualquer momento pode eclodir. Você tem espaço aéreo bloqueado, espaço terrestre bloqueado. Qualquer intervenção, qualquer ultrapassagem dos limites impostos pelo Níger, Burkina Faso e Mali pode resultar numa guerra de grandes dimensões regionais ali, na região da África, diante de um povo sofrido, diante de um povo que realmente passa por muitas necessidades. E a Rússia despertou essa luta, ela explorou também esse sentimento de querer sair dessa zona exploratória do povo africano e vem agora aumentando sua parcela econômica, sua parcela política. Recentemente, Putin esteve ali com mais de 40 nações, entre elas nações africanas, e firmou um contrato, um pacto militar, fortalecendo, juntando as bases na África. E sabe o que isso me parece? Eu destaquei isso em vídeos lá no nosso canal principal Área Militar. Eu destaquei que este perfil de África hoje se parece muito com o perfil de África que antecedeu a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Havia o quê? Tropas, influências soviéticas em pequeno número, sim, pequeno número, dentro da África, a partir de 17, quando houve a Revolução de 17. Mas você já tinha na região da África nações como Itália, França, até Estados Unidos, os britânicos, dividindo a África, repartindo a África.
diversos impérios querendo ali abocanhar a região da África, já estabelecendo: esta é minha terra, esta é minha. E no final das contas, o que houve? Os britânicos, os franceses, os italiano principalmente na região norte e nordeste da África, aproveitaram esses povos africanos para se juntar às linhas de frente contra Hitler na Segunda Guerra, principalmente na região norte da África e também dentro. Eles embarcaram e foram para a Europa lutar também. Então a África serviu como uma esteira para o auxílio das potências na Segunda Guerra Mundial. E agora, novamente, estamos vendo, só que é uma quebra desse paradigma, desta nova ordem política que estamos presenciando. A África ela está tomando rumos para um outro lado, que não é necessariamente o lado da Europa e dos Estados Unidos. A Rússia, é claro, ela é contra essa mobilização militar por parte da CDAO. Moscou, o Kremlin, já destacou que isso vai ser muito penoso para qualquer tipo de diálogo, qualquer tipo de estabelecimento de paz, qualquer tipo de arrefecimento das tensões. E uma guerra, com certeza, vai ocasionar em uma situação ainda mais caótica, em que o diálogo vai ser reduzido a praticamente zero. Vamos acompanhar esse caso. As tensões estão cada vez mais crescentes e o que antes estavam ali com uma probabilidade de uma guerra muito ali baixo, em torno ali de 40 a 30%, agora já está muito acima de 50%. E a qualquer momento pode haver o início de uma grande guerra na região da África, na porção da faixa do Sahel. Espero que tenham gostado desse vídeo, um vídeo que ficou mais longo, mais interessante e gostoso para se ouvir, se geolocalizar nesta situação que está ocorrendo, essa crise que está ocorrendo na região da África. Obrigado pela sua presença, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, que isso vai ajudar em muito o canal. E, é claro, não percam o próximo vídeo aqui no Analytic.